Olha, continuando as nossas questões de resistores, né? Isso, né? Que nós vimos que a associação de resistores nós temos três tipos: a série, a paralela e a mista. No vídeo passado, a gente viu que a associação em série, a corrente elétrica tem só uma forma de passagem, né? Da intensidade da corrente, né? Isso ela tem só um sentido. Então, ela só tem uma forma de passagem. Então, isso é uma associação de resistores em série. A gente sabe que o resistorzinho tem dois tipos. A maioria que a gente vê, a gente encontra esse caminhozinho como se fosse pontilhado, não é nem pontilhadozinho, é tracejadozinho, tá? Ou então dessa forma. A maioria dos desenhos que a gente vê, geralmente ele vem dessa forma. Então, a associação em série é quando o circuito elétrico com resistores ligados são em seguida um do outro e oferece um único trajeto para a corrente elétrica. É chamado de circuito em série. Já o circuito em paralelo, nós temos aqui. É quando dois ou mais resistores, aqui nós temos resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Nós temos 3 resistores, né? Isso, 2 ou mais, estão ligados através de 2 pontos. Quais são os 2 pontos? O A e o B. Em comum, de modo a oferecer trajetos separados para a corrente. Temos um circuito, tá? Ó, por exemplo, enquanto na série só tem uma forma da passagem da corrente elétrica pelos resistores, aqui não. Na associação em paralelo, você está observando que você consegue ver que a corrente pode passar pelo resistor 1 para chegar até a posição B, pode passar pelo resistor 2 e pode passar pelo resistor 3. Automaticamente, né, essa associação, né, ela tem 3 direções. Então, eu posso ter o quê? Temos um circuito em paralelo quando temos trajetos separados para a corrente. Aqui nós temos 3, né? Quais são as características? A característica da série é que a gente fazia a soma, né? Quando a gente, para calcular o resistor equivalente, a gente somava R1 mais R2 mais R3. A intensidade da corrente era a mesma, né? E a DDP, né, que é o Uzinho, é o somatório, né? Existia uma DDP que passa pelo resistor 1, uma DDP que passa pelo resistor 2 e uma DDP que passa pelo resistor 3. Sendo que a tensão total era a soma das 3 tensões que passam pelo R1, R2 e R3. Já no resistor equivalente, as formas são o seguinte: a tensão é a mesma, né? Ou seja, o U que passa por R1, R2 e R3 são iguais. A corrente já modifica-se, né? Porque nós temos 3 trajetos então, os 3 caminhos para que a corrente possa passar. Então, nesse caso, existe uma corrente no R1, existe uma corrente no R2 e existe uma corrente no R3. E o somatório dela, para a gente saber qual é a corrente, não é isso? É equivalente, é só somar a corrente que passa em 1, em 2 e em 3, é só somar. Já para calcular o resistor equivalente, a gente não vai mais somar como era na série. A gente pegava R1, R2 e R3. A gente vai somar pelo, como é que a gente chama? O inverso. Então, 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Aqui vai se transformar em frações. E aí a gente vai aprender a lembrar como é que calcula MMC e outras coisas. O resistor, a associação de resistores em paralelo, né? Isso, ela tem essas características. A tensão é a mesma, a corrente é o somatório das 3 e a resistência equivalente é pelo inverso, tá? Mas vamos ver na prática. Então, só para lembrar que a associação em série a corrente só tem uma forma de passagem e na associação em paralelo ela tem 3 formas ou mais, tá bom? Dependendo da quantidade de resistores que tiver nessa associação. Aí aqui o resistor, a gente já lembra, né, que ele tem esse símbolozinho. A gente vai muito precisar dessa fórmula do Rui, que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente, que a associação de paralelo, ela tá aqui, ó. São 3 formas de passagem de corrente, né? Isso, ela tem 3 trajetos diferentes. Nesse caso aqui, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, depende da figura da associação em paralelo. A tensão, ela é a mesma, né? Em todos os resistores, o Uzinho que passa é igual. A intensidade da corrente é o somatório, né? Isso, existe uma corrente que passa, então isso aqui é 2, aqui é 3, aqui é 5, a gente vai a um somatório de 2 mais 3 e mais 5, que vai dar a corrente total de 10. Tá? Então, é só a gente somar. E a resistência equivalente, a gente vai colocar 1 sobre R, é igual a 1 sobre o valor do resistor 1, mais 1 sobre o valor do resistor 2, mais 1 sobre o valor do resistor 3. Aí vai depender da fórmula. Se tiver só 2 resistores, eu vou botar 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se tivesse 4, eu ia continuar aqui, na sequência. Aí nós temos aqui um exemplo. Bora calcular como é que a gente vai ver aqui, ó. Nós temos aqui um exemplo de uma associação em paralelo. Por quê? Porque tem, ó, 3 formas da corrente passar. Aqui temos resistor de 4 ohm, 8 ohm, 8 ohm. E a DDP total dessa associação
é o igual a 32 volts. Então, a gente nem precisa recalcular, porque não precisa fazer cálculo nenhum com a DDP. Aí, na letra A, ele pede a resistência equivalente. A gente, na série, somava, que a gente não vai somar, a gente vai seguir esse caso aqui, ó. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1. Qual é o valor do R1? É 4. Então, 1 sobre 4 mais 1 sobre R2. Vou dizer que o R2 é 8. 1 sobre 8 mais o R3, 1 sobre R3, que é 1 sobre 8. Então, aqui eu tenho a fórmula. Agora, a gente vai fazer. Como é que a gente responde isso? Né? A gente vai ter que lembrar de fração. Como é que a gente responde? Se todas elas fossem... Aqui é o numerador e aqui é o denominador, que a gente vai lembrar. Se todas elas fossem denominadores iguais, a gente somava só os valores de cima. Mas como temos um valor diferente, ó, 8, 8 e 4. Então, nós vamos ter que calcular o MMC, tá? Para calcular o MMC, a gente tem várias formas. Ou a gente faz assim, vocês se lembram? Bota o 4, o 8 e o 8 e desce. Aí você vai dividindo a partir de 2. Dá por 2? Dá. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. 8 dividido por 2 dá 4. Esses valores que tem aqui ainda podem ser divisíveis por 2? Pode. Aí, o 2 dividido por 2 dá 1, aqui já encerrou. Né? O 4 dividido por 2 dá 2. E o 4 dividido por 2 dá 2. Entre esses valores que sobraram, que é 2 e 2, ainda pode ser divisível por 2? Pode. Aí aqui, repete só 1, porque não pode, né? 2 dividido por 2 dá 1 e 2 dividido por 2 dá 1. Aqui encerrou, né? E o que é o MMC? É você multiplicar os 3. 2 vezes 2 é 2 e 2 vezes 2 dá 4. Desculpe, 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Eita, mulher ruim de matemática, né? Mas desculpa aí. Então, isso é o MMC. Ou então, a gente descobriu que o MMC é 8. Ou então, a gente vê aqui, 4, 8 e 8. O maior valor é 8. O 8 divide 8? Sim, que 8 dividido por 8 dá 1. O 8 divide por 4? Divide, que 8 dividido por 4 dá 2. Então, às vezes, a gente nem precisa fazer isso. Basta a gente olhar o maior número que tem e ver se ele pode ser divisível por todos, tá? Então, o que eu faço agora, professora? 1 sobre R é igual. O que a gente faz? O MMC deu 8. Então, eu vou botar 8 aqui. Terminou a conta? Não. O que a gente vai fazer com esse MMC que a gente achou? A gente vai dividir pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Então, 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, aqui vai ficar 2 em cima. Mais, vou fazer a mesma coisa com o outro. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. A gente divide pelo de baixo e multiplica com o de cima. Mais, né, que tem um sinalzinho. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, 1 sobre R é igual ao quê? 2 mais 1 dá 4. Não é isso? 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Sobre 8. Eu terminei, professora? Mais ou menos. O que a gente faz agora? A gente inverte, né? A gente inverte aqui é 1 sobre R. Agora vai ficar o quê? A gente vai fazer o meios pelos extremos. Vai ficar 4R. R vezes 4 dá 4R. 1 vezes 8 dá 8. Então, aí aqui a gente isola. A resistência é igual a 8 dividido por 4, que a gente vai achar o 2, o ohm. Então, é isso que a gente faz para encontrar a resistência equivalente. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pegar os resistores e colocar 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 8. Encontrar o MMC. Você pode fazer dessa forma ou você pode procurar. Se o maior valor que tiver, 4, 8 e 8, no caso é 8, divide, né? O 8 divide todos, divide. Então, o maior valor vai ser o MMC. Aí, você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 8 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 1, 2. Mais 8 dividido por 8 dá 1, 1 vezes 1. E aí, repete aqui de novo. Soma, que deu 4 sobre 8. E agora, a gente faz os meios pelos extremos. 4 vezes R dá 4R e 1 vezes 8 dá 8. Aí, aqui ficou uma equação de primeiro grau. Isola a variável R e divide 8 dividido por 4, deu 2. Então, achamos a resistência equivalente, ok? Aí, vamos para a letra B. Na letra B, né? Aí, tá aqui, eu coloquei de novo a mesma figura, né? Pra gente ver, pra gente poder responder aqui a letra B e a letra C. Aí, aqui nós temos os 3 resistores. Nós já encontramos que a resistência equivalente, vou até brincar, a resistência total, a gente achou que é quanto? Que é 2, que a gente calculou. Dá 2 o ohm. Vou botar bem aqui pra gente saber. Pronto. Aí, agora ele quer saber a intensidade da corrente total. Bem, intensidade da corrente é o Izinho, não é isso? E aí, qual é a fórmula que a gente usa? A gente usa o RUI, né? Resistência é igual a U sobre I. Ele quer saber a intensidade da corrente, qual é o valor da corrente total que passa pelo circuito. A resistência total, a gente tem, que foi 2.
O Uzinho, a gente tem que é 32, e agora dá fácil para a gente calcular o I. Então, bora botar aqui na fórmula. A resistência é 2, igual a tensão, que no caso é 32, eu nem vou botar o U aqui, vou botar o 32, sobre o valor do I para a gente encontrar, né? E agora a gente faz os meios pelos extremos. Volto subindo aqui, fica 2 vezes I, dá 2I, igual a, como não tem, a gente coloca 1. 32 vezes 1, 32. O I é igual a 32, dividido por 2, que eu vou encontrar o quê? 16, né? 16 amperes. Então, a corrente total é 16. Só que a gente sabe que a corrente total é aquele somatório, I1, I2, mais I, mais I1, mais I2, mais I3. Vocês se lembram, né? Que a gente soma, que você sabe que você quer 16. Mas só que a gente agora, na letra C, a gente vai encontrar a corrente que passa 1 em 1 por 1. Nós sabemos que a corrente total é 16, passa 16 aqui, mas aqui eu não sei se aqui passa 2, aqui 10, aqui 4, para formar os 16. Eu preciso descobrir qual é a intensidade da corrente que passa em cada um. Para eu fazer isso, eu vou usar a mesma coisa da RUI, só que eu vou usar os resistores. Quais são os valores do resistor 1? Resistor 1 é 4 ohm, né? Resistor 2 é 8 ohm, resistor 3 é 8 ohm. Então, vou botar aqui, R1, 4, R2, 8 ohm, R3, 8 ohm. O valor da DDP, a DDP é a mesma, U é igual a 32 volts. Agora, eu vou encontrar o I1, I2 e I3. Como, professora? Através da fórmula do RUI, né? RUI é igual, resistor 1 é igual a DDP dividido pela corrente 1. Aí é que eu vou fazer só assim, colocando os exemplos aqui, pra gente poder ir fazendo. Igual a gente fez lá com a DDP da corrente de série. R2 é igual a tensão dividido pela corrente 2, que a tensão é a mesma, tá? E R3, que a gente vai descobrir, que é a tensão dividido pela corrente 3. Agora, a gente vai descobrir qual é a corrente 1, a 2 e a 3, utilizando essa forma. Aí, o R1 nós temos, porque cada um tem. A DDP nós temos, né? Então, agora a gente vai tentar encontrar. E a gente sabe que o somatório das 3 tem que dar quanto? 16 amperes, que é a corrente total. Então, bora lá. R1 é 4, então vai ficar 4 igual a U, que é 32, dividido por I1. Então, a gente faz os meios pelos extremos. 4 vezes I1 dá I1, tá? Que é igual a multiplicação de 32. Aí, aqui, ó, 4 e 1. I1 é igual a 32 dividido por 4. 32 dividido por 4, a gente encontra que a primeira corrente vale 8 amperes. Então, a primeira a gente sabe que é 8. Agora, vamos calcular as outras, né? Aí, 2 e 3. Incrível que pareça, se eu calcular a corrente 2, eu já tenho a corrente 3. Eu não preciso calcular de novo, porque elas são iguais, né? Então, não preciso fazer dois cálculos. Então, bora ver lá. R2 é 8, igual à corrente que é 32, né? Dividido pela corrente 2 e 2 que a gente vai encontrar. Fazemos os meios pelos extremos, dá 8 e 2 igual a 32. Aí, agora a gente vai isolar o I2, vai ficar 32 dividido por 8. 32 dividido por 8, a gente vai encontrar quanto? 4. 4 ohm. Olha, se essa aqui é 8 e essa aqui também é 8, vai dar 4 e 4. Se você não quiser fazer, não tem necessidade. Basta saber que a I3 vai dar 4 também. Mas vamos provar. Resultado aqui vai dar 8 também, né? Resistência 3 é 8. É igual a DDP, que é 32, sobre I3. Aí, agora, meios pelos extremos, 8 e 3. Aí, aqui fica 32 vezes 1, dá 32. E 3 é igual a 32 dividido por 8. Vai dar também 4 amperes. Então, o somatório delas tem que dar 16. Bora ver se dá. 4 mais 4 dá 8 e 8 mais 8 dá 16. Formou 16 amperes. Então, o que a gente fez? A gente encontrou associação em paralelo, né? Fechando aqui. Associação em paralelo. A resistência equivalente, a gente bota 1 sobre R, calcula o MMC e dá o resultado. Depois, a gente calcula a intensidade da corrente total com o R, com o RUI, encontra. E depois, na letra C, a gente encontra cada corrente que passou, né? Cada uma, a gente lembrar que nos resistor, a associação em paralelo, em cada resistor tem uma corrente diferente, tá bom? Então, a associação em série é de um jeito e a associação em paralelo resolve de outro.